gente, bom dia, sexta-feira por aqui. Ontem eu não consegui falar aqui com vocês, né? Eu não estava me sentindo muito bem, emocionalmente. Meu filho mais novo chegou a passar mal no serviço, aconteceram muitas coisas. Enfim, tô aqui hoje, eu tô aqui costurando, tô com a minha máquina de costura, ó. Tô aqui costurando, tô fazendo alguns tapetes, ó. Isso aqui, gente, era uma rede que eu tinha aqui em casa. Aí ela não tava muito boa, sabe? Essa rede, ela tava... Não tava boa como rede mais, né? Tinha arrebentado as cordinhas e tudo, né? Aí com o pano de rede, é um pano bem grosso, ó. Um pano bom, né, gente? É um pano bem grosso, ó. Aí eu resolvi cortar e fazer tapetes, né? Aqui, ó. Aí eu tô fazendo aqui a bainha de zigue-zague, eu já cortei. Isso aqui é tipo uma passadeira, ó. Ó, as franjinhas já vem que é da rede já, sabe? Aí é tipo uma passadeira, ó. Tá vendo? Aí eu tô com alguns retalhos aqui também, ó. De tecidos, tá? Pretendo fazer tapetes de retalho, tapetes de bico e gravar aqui pra vocês. Mais pra frente eu posto o vídeo dos tapetes. Eu queria falar o que aconteceu ontem, né? Ontem eu tive que ir no hospital, assinar a minha demissão, né? A rescisão do meu contrato. Foram 8 anos de muita dedicação, amor pela profissão. Eu me formei, eu decidi que eu queria trabalhar no hospital daqui da minha cidade. Porque a minha cidade tem um hospital que é público e o outro é um hospital particular. E eu quis trabalhar, sempre quis trabalhar no hospital público daqui da minha cidade. Fui contratada no dia 8 de abril de 2015. Entrei no hospital, trabalhando em vários setores diferentes, né? Ficava na enfermaria A, na enfermaria B, trabalhei no CTI, trabalhei na UTI neonatal, trabalhei no pronto-socorro, trabalhei pediatria, trabalhei maternidade, foram vários setores. Eu fui de corpo e alma, gente, de coração, né? Arregacei as minhas manguinhas mesmo e trabalhei de todo o coração. Me dediquei totalmente à profissão. Tanto a profissão quanto os pacientes, né? E depois de alguns anos, eu tive um problema de coluna, né? Minha coluna chegou a travar, tive um problema sério de coluna, né? Devido aos esforços, porque o técnico de enfermagem, eles pegam muito peso, né? Muitas das vezes é jeito, né? Tem um jeito certo para pegar o paciente. Mas muitas das vezes você tem que pegar o peso mesmo, pegar o paciente no braço, levar, colocar no banho, dar banho, colocar o paciente na maca, na cadeira de rodas, né? E um desses esforços eu acabei tendo um problema na coluna. Aí, por conta da lesão que eu tive na coluna, eu tive um desvio de função e não podia mais pegar peso no serviço. Tipo, fazer um serviço assim que seja braçal, né? Levar paciente, colocar o paciente na maca, na cadeira de roda, dar banho no paciente. Aí eu tive um desvio de função e me colocaram na pediatria, porque cuidar de criança, né, não faz esforço. Fui para maternidade eu fiquei no berçário. Berçário também é onde que a gente prepara os bebês após o nascimento, né? A gente faz os primeiros cuidados com o recém-nascido. Trabalhei alguns meses lá, quase um ano na maternidade e voltei para pediatria. Eu tenho 8 anos de hospital e 5 anos de pediatria. Foram 3 anos enfermarias, CTI, fazendo, como se diz assim, o rodízio, né? Em todos os setores. Foi muito bom, que eu aprendi muito, né? Qualquer setor que eu me colocasse eu trabalhava, me dava bem, conseguia fazer bem o meu trabalho.
E por conta da lesão da coluna, eu fui para pediatria. E lá eu fiquei por 5 anos. 4, 5 anos mais ou menos, porque entre esses 5 anos eu saí de lá algumas vezes para ajudar neonatal, UTI, né? E ajudar maternidade, berçária. E nesse passar desses 5 anos, eu me dediquei, eu me especializei, tanto que fui uma boa funcionária, não tive nenhuma reclamação, não tive nenhuma advertência. O único problema que eu tinha é esse da coluna, que pela nossa profissão é bem complicado, né? Dependendo do trabalho e do serviço, a gente não pode fazer. Mas lá na pediatria era raramente que eu pegava um peso, alguma coisa. Às vezes quando é uma criança maiorzinha, uma criança especial, né? Que requer mais cuidados, porque na pediatria criança até 11 anos que ficava internada lá, que ficam internadas. A partir de um dia de vida, 24 horas de vida, a 11 anos de idade. E nisso eu me dediquei esses anos todos na pediatria. Me especializei, me dediquei. E há uns anos pra cá, uns 2 anos pra cá, eu tive um problema emocional. E quando a gente tá com crise de ansiedade, a gente tá com problema emocional, ou até mesmo uma depressão, isso acaba atrapalhando, né, na nossa vida em geral, né, ao nosso redor, tipo, na nossa casa, no nosso trabalho. Isso afetou também no meu trabalho. E principalmente quando eu tinha laudos médicos, né? Esse desvio de função meu tinha um laudo médico, né? Dizendo que eu não podia trabalhar em setor A devido ao problema de coluna que eu tive. Aí, mesmo com os laudos, a gente saber trabalhar em todos os setores. Quando faltava funcionário, quando às vezes um setor estava precisando de um funcionário a mais para poder ajudar, eles me chamavam. E eu nunca falei não, eu sempre fui, mesmo com problema de coluna, né? Mesmo não estando bem emocionalmente, eu ia. Ia lá, me entregava de corpo e alma. Ajudava as colegas, ajudava o que precisa ser feito. E às vezes, muitas vezes esquecia da coluna, esquecia de tudo. E isso é enfermagem por amor, né, gente? A gente esquecer de nós para doar pro próximo, né? Para aquela pessoa que tá doente. A gente estando doente, a gente esquece da nossa doença, do nosso problema, para cuidar do outro, né? E era a minha profissão e é o que eu precisava fazer. E nessas mudanças de setores, tinha dia que eu não sabia, eu ia para o setor que eu tinha que estar. Aí a minha supervisora ia lá e falava assim, Jô, você precisa ir para o setor A, você precisa ir para o setor B. Teve uma vez não, várias vezes, mas teve uma vez que foi bem sério para mim, que foi um mês, que a minha supervisora me mudou em um mês, né? Me mudou 3 vezes de setor e me mudou 3 vezes de horário. O que eu posso falar pra vocês? Eu trabalhava 12 por 36. Ela falou pra mim assim que, vamos supor, eu trabalhei 12 por 36 durante uma semana, começando o mês. Na outra semana, ela falou pra mim assim, Josi, eu vou precisar de você trabalhar 8 horas, ou seja, de segunda a sexta, 8 horas. Eu entrava às 7, saía 5 horas da tarde. 1 hora de almoço só. Sábado e domingo eu não trabalhava. Mas ela precisava de mim de segunda a sexta. Para treinar as novas que iam entrar, na pediatria mesmo tem um tratamento muito diferenciado, porque a gente não cuida só da criança em si doente, a gente cuida da mãe, do psicológico da mãe. Nenhuma mãe quer que o seu filho fique internado, né, gente? Nenhuma mãe quer ter neném, quer ir embora para casa, se seu filho ficar doente. Então precisava de alguém que sabia cuidar da criança e da mãe também, né? Eu sempre falava que na pediatria, quando tinha 10 crianças, era 20 pessoas, porque
as 10 crianças que a gente tinha que cuidar, medicar, e mais 10 que eram as mães, que a gente tinha que dar toda a atenção. E eu fiquei durante uma semana fazendo 8 para treinar as meninas novas que estavam entrando, para poder ficar lá no setor da pediatria também, para coletar sangue, puncionar veia, fazer curativo, aprender a dar mamar no copinho, na chuquinha, ensinar a mãe, dar toda a orientação possível. Ia também ajudar os pediatras quando passavam visita. Trabalhei 8 horas durante 2 semanas. Na outra semana ela mudou de 12 de novo. E para piorar, eu não fiquei só na pediatria. Nesse intervalo de 12 e 8, eu ajudei a UTI neonatal, que precisou dos meus serviços lá. O UTI neonatal é um setor muito mais grave, é diferente da pediatria, não é igual, porque é criança entubada, criança com risco de vida. Eu precisei ir lá, trabalhar lá. E foi muito triste para mim, que eu presenciei óbitos, né? Muito triste. É a nossa profissão, eu entendo, mas mesmo assim é complicado. E também fui ajudar a maternidade, né? Ajudar na sala de parto, ajudar nos cuidados com o recém-nascido, que é dar a vacina, medir perímetro cefálico, o tamanho do bebê, pesagem. Foi uma situação bem complicada para mim, emocionalmente falando, sendo que eu não estava bem emocionalmente. A minha coluna, até então, eu estava fazendo tratamento, fisioterapia, estava estável a minha coluna, mas o meu emocional não estava. Aí, devido a esse problema emocional que eu estava, e devido às mudanças de setores, mudanças de horário, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, tive uma crise de choro. Eu fui ao médico, no psiquiatra, ele me afastou durante alguns dias e me deu um laudo para me entregar para minha supervisora do hospital, a minha RT. Por conta da crise de ansiedade, eu não podia ter mudanças bruscas de setores, de horário, porque eu ficava ansiosa. Às vezes eu chegava no hospital, eu não sabia qual setor que eu ia, que horário que eu ia trabalhar. Às vezes eu trabalhava de 8, às vezes ela mudava de 12. E essas mudanças, a minha ansiedade aumentava mais. Aí um psiquiatra me medicou e me fez um laudo médico me levar para o hospital para mudar o meu horário, me colocar à noite no hospital, porque o psiquiatra achou melhor eu trabalhar no período noturno, por ser um horário mais tranquilo, até então, né? Até então eu estava estável também, a minha coluna estava estável e o meu psicológico também estava estável. Foi que eu estava até trabalhando à noite no hospital, estava indo tudo bem, fazendo tratamento psicológico. Eu estava fazendo tratamento psicológico e estava fazendo academia, porque eu teria que perder peso. E academia não é só pro corpo, né? Pra mente também, né? Eu tinha que fazer musculação para poder enrijecer minha coluna, fortalecer meus músculos. Mas teve um dia lá que a minha RT, mesmo com os laudos médicos e tudo, ela me colocou pro dia de novo. Que eu tinha ficado durante o dia, porque eu teria que cobrir férias, né? E não teria ninguém além de mim para poder cobrir as férias das meninas. Ela me colocou de dia, de novo, novamente, eu falando para ela que eu não poderia trabalhar de dia devido ao laudo médico e devido ao meu tratamento, né? Eu estava fazendo terapia toda segunda-feira e estava fazendo personal de segunda, quarta e sexta. O personal, gente, era pago, foi o horário que ele encaixou para mim, que foi das 9 às 10 das 10 às 11 da manhã, segunda, quarta e sexta, né? Então, eu paguei o personal para fazer segunda, quarta e sexta, das 10 às 11, foi o horário que ele conseguiu me encaixar. E a psicóloga era toda segunda-feira. A psicóloga era pelo SUS, você também não pode faltar, você tem que, se você faltar, vamos supor, 2 sessões de terapia, eles já te cancelam. Põem outras pessoas no seu lugar, porque é uma fila bem grande, tem gente na fila de espera. O SUS é assim, né, gente? Mas eu não tenho que reclamar, não, porque eu tive uma assistência muito boa. A psicóloga que estava fazendo meu tratamento me ajudou bastante.
E eu falando isso para minha supervisora, para minha RT, que eu não poderia trabalhar de dia devido aos tratamentos que eu estava fazendo. Só que ela falou assim que não tinha como, que o hospital é prioridade, que eu sou uma funcionária do hospital, que eu teria que aceitar. E aceitei, gente. Voltei a trabalhar durante o dia. Só que eu tive que parar a terapia, eles me cancelaram, porque não tinha como eu ir. Eu faltei, né? Não teria como eu continuar. No caso, a psicóloga falou assim que eu teria que pagar um particular no horário que eu poderia, que eu não teria trabalhando, o horário que eu sairia do serviço. Aí, no caso, seria uma psicóloga particular. E acabei saindo da academia também. Eu estava fazendo uma reeducação alimentar, uma dieta para perder peso, descontrolou totalmente, comi errado, as crises de ansiedade voltaram, cheguei ao ponto de não estar aguentando mais, de ter uma crise de ansiedade muito grande. Não estava conseguindo dormir, porque eu já tinha acostumado, meu organismo já tinha acostumado a ficar o período noturno, né? Acordada, e de dia eu descansava e dormia, né? E quando inverteu, eu estava, tipo, com sono de dia e à noite eu não dormia. E responsabilidade é muito grande, né? O meu trabalho é muito sério, tem que ter uma responsabilidade muito grande. E eu resolvi pedir para sair do hospital, com o intuito de cuidar da minha saúde, porque a minha saúde está pedindo socorro, a minha saúde mental e física, né? E graças a Deus a minha família me apoiou, meus filhos me apoiou, meu esposo me apoiou. Às vezes a gente tem que priorizar a nossa saúde também. O que adianta eu não estar bem física e emocional? Como que eu ia ter ânimo ou cabeça para cuidar de um paciente doente? Graças a Deus eu sempre trabalhei corretamente, nunca aconteceu nada. Eu tive muito reconhecimento dos médicos, reconhecimento das colegas, tive muito reconhecimento dos pacientes em si, das mães, né, das crianças que eu cuidava. Até hoje eu encontro com eles na rua, eles me abraçam, sentem a minha falta. Isso é o que eu vou levar pro resto da minha vida, é esse reconhecimento. E o próprio hospital também, apesar de que eles não entenderam muito, né, o meu caso, né, por eu ser funcionária, eu teria que trabalhar, né, eu achei melhor eu cuidar da minha saúde, cuidar da minha casa, e vocês sabem que eu gosto de cuidar da minha casa. Nesses últimos dias, por conta da minha crise de ansiedade, por trabalhar de dia, eu não estava tendo tempo de cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, do meu esposo. Aqui em casa todo mundo estava trabalhando, a minha casa praticamente estava abandonada, chegava todo mundo cansado do serviço no mesmo horário, né? Todo mundo trabalhando de dia, chegava quase todo mundo no mesmo horário, cansado, aí tinha que cozinhar, arrumar mesa pro café, janta, uma correria, gente, foi muito desgastante, viu? E a gente, né, eu como mãe, né, você quer cuidar da alimentação da sua família corretamente, os horários corretamente, cuidar das roupas, cuidar da casa, né? Como é bom, né? Eu não tava conseguindo chegar em casa, minha casa estava bagunçada, às vezes nem a cama tinha arrumado. Você chega cansada, esgotada, com fome, você tem que preparar a janta para você comer. Meus filhos, meu esposo me ajudaram muito, né? Mas eles também estavam cansados, porque trabalhavam o dia inteiro. Aí 4 pessoas trabalhando fora, chegando, todo mundo cansado, estressado. Tava muito difícil, gente. Tava muito difícil. E foi por isso que eu resolvi sair, né? Abrir mão da minha profissão, abrir mão do meu trabalho para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha casa, da minha família. Eu tô muito triste, né? Frustrada às vezes por a gente se dedicar tanto à profissão que eu amo. Graças a Deus eu consegui filmar algumas coisas aqui no meu canal, que vai ter uma recordação muito boa pra mim. Eu filmei lá no meu trabalho, eu filmei cuidando dos meus bebês,
Tem vídeo aqui no canal, gente, se vocês tiverem curiosidade de ver. A enfermagem a gente tem que amar, né? Mas cuidar, se entregar. Mas a gente tem que estar bem com o nosso emocional, com a nossa saúde, pra gente poder cuidar do próximo. Não adianta nada eu estar doente, eu estar mal, para cuidar do outro que precisa de mim, né? Eu resolvi, gente, não digo para sempre, a gente nunca pode falar para sempre, porque eu sou um profissional, meu corém está ativo. Eu tenho um filho que acabou de formar enfermeiro, né? Que é um orgulho para mim. Então eu não falo que eu saí da profissão para sempre, né? Eu vou dar um tempo, vou cuidar da minha saúde, me fortalecer fisicamente, espiritualmente também. Quem sabe um dia eu volto, né? O hospital me deixou de portas abertas, né? Por eu ser uma boa funcionária durante esses 8 anos. Eles me deixaram as portas abertas, falou assim, quando eu estiver melhor, quando eu estiver bem, eu posso voltar a trabalhar lá. Mas por enquanto eu vou dedicar a minha saúde, vou me dedicar à minha casa, à minha família. Isso é o que importa. Tchau, gente.